Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vou esperar vocês entrarem aqui, porque hoje é uma live especial. Nós vamos conversar. Elaine Maria, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar com a minha aluna, Fátima Meirelles, que já está aqui. A Fátima é jornalista aposentada, tem 71 anos e vai contar a história dela para vocês. Tereza, seja bem-vinda. A Fátima, a Elaine, sejam todos bem-vindas. Vou esperar um pouquinho, ó, casinha rosa e fofa. Ai, que amor. Esperar um pouquinho vocês entrarem, porque aí eu chamo a Fátima para a gente conversar. Vocês podem perguntar o que quiserem para a Fátima. Tá? A gente vai entrar aqui, a Fátima vai entrar comigo. Vocês podem fazer perguntas para ela. E ela vai contar um pouco da história da vida dela, contar sobre a profissão dela, vai contar um pouquinho. Boa noite. Seja bem-vinda, viu? Vai contar um pouquinho aí de como foi que ela conheceu a Arte Reborn, como foi que ela veio parar até aqui, como foi que ela me encontrou. Essas coisas que às vezes todo mundo tem curiosidade de saber. Mas o que a Fátima não falar, vocês por favor perguntem, e mesmo quando ela estiver falando, se quiserem fazer perguntas, escrevam aí que eu vou lendo para a Fátima responder, tá? Eu vou esperar um tiquinho aqui, e daí a Fátima já entra, a gente vai conversando, e para quem de repente entrou e não puder ficar muito tempo, não se preocupe, porque a gente depois posta essa live aí para todo mundo poder assistir, comentar, curtir e até compartilhar aí com seus amigos, tá? Eu vou ver aqui se eu consigo chamar a Fátima, é a primeira vez da Fátima aqui. Olha, Fátima, eu aceitei o seu pedido aqui e agora eu vou... Já coloquei aí para você entrar. Deixa eu ver. Aceitei. Vamos ver se você consegue entrar aí, tá? Eu já te aceitei aqui. Tudo bem? Você já entrou, você esqueceu de virar a câmera. Tá aparecendo estante, janela, cortina, menos você. Vira a câmera de frente para você. Só clicar naqueles dois símbolozinhos assim. Parece que um tá indo, outro tá vindo, sabe? Duas setinhas que tem aí. Você já aparece. Márcia Milena, Ivonete Piscinato, sejam bem-vindas. Ó, tô te ouvindo, Fátima. Você tá aí. Você só precisa virar a câmera, meu anjo. Tá mostrando sua cortina, seus móveis. Não quero nem que vocês vejam isso, porque a bagunça tá grande, Não faz porque eu mal. tô fazendo aqui uma mudança nas coisas e aqui no meu ateliê. Agora sim, Agora eu estou apareceu a aqui, Fátima. Que agora eu ótimo. estou Me aqui, conta, né? Que bom. você tá Você está me você ouvindo tá numa bem? cadeira de escritório, assim que você consiga baixar um pouquinho a cadeira? Aí melhorou. Muito bem. Ótimo. Vamos ver se fica tudo bem. Aí, beleza, tá tudo certinho, você tá aí. A Fátima é do ramo, sabe aparecer na câmera, sabe fazer tudo direitinho, né, Fátima? Tudo bem com você? Vamos tentar, né? Tudo bem, Mara. É uma alegria enorme estar aqui conversando com você. Me Que acompanho já felicidade. faz algum tempo. Para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, sou cearense da gema, como diz o ditado, e me aposentei e não queria ficar parada. Trabalhei muitos anos como jornalista, como repórter de televisão, editora, repórter de jornal, assessora de imprensa da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, e foi um trabalho muito dinâmico. Fiz também a parte cerimonial, mas quando eu me aposentei, eu queria um trabalho que me desse muita alegria.
como o meu sempre deu, que fosse uma coisa dinâmica, que não fosse monótona e que eu tivesse liberdade. Como assim? Eu queria uma coisa que eu não tivesse que bater ponto, que eu não tivesse horário, que eu trabalhasse na hora que eu tivesse vontade. Então, eu resolvi optar pela arte do embora, né? E aí, então, procurei cursos, fiz vários cursos, adoro fazer curso. Tanto é que estou lhe acompanhando, Estamos né? aqui juntas, né? Fiz curso aqui, fiz curso online, fiz curso em São Paulo. Tenho o meu próprio método, porque você sabe que a gente vai criando a forma da gente pintar, não é isso? Vai Exatamente. descobrindo a cada dia. E eu comecei um pouquinho antes da pandemia, logo em seguida veio a pandemia. E eu passei exatamente os 2 anos de castigo aqui, fiz muito bebezinho, pintei muito, aprendi muito. E hoje eu faço bastante, sempre tenho bebês prontos, essas coisinhas lindas, olha só, que coisa mais, Linda né? mesmo. Sempre tenho alguma coisa, também faço bebê de todos os tamanhos. E quero sempre estar aprendendo. E o seu curso Natural Color me chamou a atenção e eu achei um método muito legal, porque você tem uma forma fácil de ensinar. Para quem está começando, então é uma beleza. Mas, assim, o que me encantou mais nessa arte foi que é uma arte que encanta a gente e encanta as pessoas. Todo mundo, Exatamente. todo mundo que entra nessa arte, Mara, eu creio que fica encantado com ela. Porque a gente pega um bebezinho, pega um materialzinho dentro de um saquinho, né? Recebe isso aqui, na cor do vinil, às vezes vem claro, às vezes vem escuro, às vezes vem pêssego, às vezes vem de toda cor. Bem variado. E a gente começa a trabalhar, começa a descobrir, começa a buscar a cor ideal para começar a pintar, né? Neutraliza, prepara um bebezinho, começa a pintar. E quando a gente começa a dar vida ao bebê, a gente começa a colorir, começa a fazer assim os detalhes, né? Fazer a boquinha. Eu sempre digo que é vida, vida. Meu bebê está começando a ter vida. É Também. como você, é como você diz, uma gestação, né? A gente começa a trabalhar no bebê sem nada e de repente você vai descobrindo tanta coisa, tanto detalhe, né? Que lhe chama atenção, que lhe dá alegria, que você vibra porque está vendo aquela coisa fluir. E eu gostei muito dessa arte, né? Ela me preenche assim totalmente, ela me dá alegria. Tem dias que eu começo cedo e vou até meia-noite. Me levanto algumas vezes para dar uma caminhadinha, né? Que a gente não pode passar muito tempo sentada. Fazer algum afazer de casa, alguma coisa, mas volto para a pintura. Tem dias também que eu não estou com vontade de pintar. Naquele dia eu vou fazer outras atividades, né? E vou conciliando tudo com a pintura. Tem dias que eu tenho vontade de pintar só à noite, aí entro pela madrugada até tarde, e assim vai. E já teve dias até que eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã, morrendo de vontade de pintar, e me sento aqui na minha mesa e começo. Você Então mora é assim. sozinha, E quando Fátima? Você mora sozinha? Mara, eu tenho 2 filhas, uma que passa, a mais velha passou no concurso, mora no sul de Minas Gerais, eu já tenho uma netinha, e tenho a Ticiana, e tenho a Lara mora comigo ainda, a Lara ainda é solteira, mora comigo, é arquiteta, a Ticiana é veterinária, trabalha só com cavalos, e a Maria Clara, minha neta, é uma graça, louca por boneca, louca por bebê, eu já fiz 14 bebês para ela. Ela já é E muito a minha filha chique, né?
é uma colecionadora, porque sabe o que que acontece, Mara? Toda vida que ela vem 2 vezes por ano aqui. E eu vou muito lá. E toda vida que ela vem direto, a primeira coisa que ela faz é, vovó, você deixa eu ver os bebês, você deixa eu pegar meus bebês. Ela me ajudou, já me ajudou a pintar. Vovó, você deixa eu pintar um bebê com você? Eu digo, deixa, vamos me ajudar. Tá entendendo? E ela curte assim, adoidada. Sabe o que é? Curtir, ficar alegre, ficar encantada. E tem cada coisa assim que a gente também assim, renova a alma, sabe, Mara? É isso que eu gosto. Ela uma vez ligou para mim e disse assim, ô vovó, eu não tenho nem um menino aqui. Vovó, faz um menino para mim. Aí eu fiz um Liam para ela, e ela é louca, alucinada por ele. Tem um ciúme desses bebês, que é uma coisa impressionante. Você sabe que eu nunca pintei um leão, mas é o meu sonho pintar um desse. É É, lindo, né? né? É, parece um Pois menino de verdade mesmo. eu já pintei 2. Pintei essa aqui, Que é uma menina. que é uma menininha, e essa daqui eu fiz um detalhezinho, que é o que eu digo a você, que são as descobertas. O Lian, ele tem uma boquinha bem aberta, o ladozinho inferior assim, arreadinho, né? Essa aqui eu resolvi fechar um pouquinho a boquinha dela, e achei que deu um toque todo especial, Sim, sim. entendeu? Ficou bonita, deu um toque especial, cacheei o cabelo, olha só como ela é uma graça. Você É percebe uma que com o graça. tempo você ganha uma liberdade criativa, né, Fátima? Isso, exatamente isso também é uma coisa que encanta, porque você pode criar demais. Você cria no cabelinho, você cria na pintura, você cria, você não cria no básico que você tem que seguir, né? Porque o bebezinho tem que ter todas aquelas características de realismo e tudo, né? E isso você ensina maravilhosamente bem. Eu já acompanhei o seu curso todinho, já assisti todinho. E, e assim, é uma coisa que realmente envolve a gente, Mara, porque quando a gente chega nessa idade, eu ainda me considero muito nova, muito ativa, Muito sempre fui muito ativa. mesmo. Ninguém diz que você tem 71 anos. Eu estou contando para as pessoas porque você realmente não parece a idade que tem, além de ser muito alegre. Pois é, mas isso aí é exatamente por 2 motivos, eu considero. Um é que eu me acho uma pessoa extremamente feliz, sabe, Mara? Eu me acho assim muito feliz e isso é muito bom. É claro que tem dias que a gente está um pouquinho para baixo, mas aí eu vou pintar e no instante eu me alegro, a minha alegria volta novamente, sabe? E a outra razão é exatamente porque eu sempre tive uma vida muito ativa, de muito trabalho. É tanto que quando eu me aposentei, eu digo, eu não vou parar. Minha irmã mais velha disse, Fátima, você já trabalhou tanto. Para que você ainda vai fazer bebê? Eu digo, Há vou, quantos vou anos porque aposentada? eu me aposentei já está com 9 anos. Olha, bastante Pois é, tempo. bastante tempo, né? E já faz. Eu comecei antes da pandemia a pintar. Antes da pandemia eu fiz o primeiro curso, né? Aí viajei, fui para São Paulo, achei que comprava todo o material muito fácil, mas a gente não compra porque a gente tem que escolher bastante, né, Mari? Isso. Tudo perfeitinho, direitinho, como a gente quer. Porque é uma coisa tão linda, é uma arte tão linda que a gente quer sempre buscar. A, não é a perfeição, porque ninguém é totalmente perfeito. Não é unha de santo, como diz o É. ditado, mas a gente quer aproximar do real, né? O bebezinho ele tem todas as características de realismo e você quer que aquilo ali fique o melhor possível, não é Sim. isso? Então, isso também eu tenho aprendido com você, né? Aprendi muito, eu fiz vários cursos, eu gosto muito, porque, sabe por quê também, Mário? Porque tanto é bom para a gente, para a cabeça,
É bom para a cabeça. Sim, É interagir bom com porque você outras pessoas, né? está interagindo, você entra num grupo de alunas, por mais que elas estejam começando, você aprende alguma coisa com Sempre, elas, né? sempre. Você não aprende só com quem está ensinando, você aprende com todo mundo, sempre você tira alguma coisa de É, positivo, verdade. eu acho. O que tem de negativo a gente isola, a gente tenta ensinar, modificar, mas é muito mais positivo do que negativo, Exato. é uma interação. Isso aí trabalha muito a mente de quem entra na terceira idade, Sim. né? Aí a questão que você fala muito dos laços afetivos, isso aí é importantíssimo, não é? A alegria que você sente. Eu, por exemplo, desde que eu dei o primeiro bebê à minha neta, que ela, Ave Maria, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, eu mandei pelo correio, não mostrei, quando chegou lá, ela ficou naquela alegria toda, vovó, eu amo você, vovó, você é a melhor vovó do mundo, sabe? Eu não me esqueço de você nem um minuto, e faz aquela festa sempre, e isso tanto faz eu ir lá, como ela vir aqui, quando ela vem aqui, ela vai direto atrás dos bebês, e toda vida ela quer levar um. Aí, às vezes, ela não tem coragem de pedir, porque já ganhou muitos, aí ela fica triste ali no cantinho, sabe? Maria Clara, o que, que você tem que estar tão triste? Outro dia eu fiz uns gêmeos e os twins, né? E ela disse, passou o dia triste. Eu digo, o que, que a Maria Clara tem? Minha filha, vem cá conversar com a vovó. O que, que você tem? Ela disse, vovó, você vai levar os gêmeos para Fortaleza. Porque eu tinha feito lá na casa dela. Porque quando eu viajo, é uma graça. A Tiziana diz, mamãe, toda vida tu tem que comprar uma mala. Porque tu chega aqui, quando tu volta, é cheio de material de bebê, leva o bebê pronto, leva material, leva kit, leva tudo. E é assim mesmo. Eu vou com a mala de mão, levo minha maletinha com minhas tintas, minhas coisas. Eu tenho um forno normal, né, de cozinha, eu tenho um forno lá. E aí eu levo e faço lá, e quando eu faço lá, ela namora os bebês. É uma coisa linda demais. Aí eu sei que quando eu fiz os gêmeos, ela disse, vovó, você vai levar os gêmeos para Fortaleza, mas tão triste, Mara, que você precisava ver. Claro Aí que eu disse, não. você está triste por conta dos gêmeos, Maria Clara? Ou porque eles ficaram tão lindos, parece que estão falando comigo. Eu digo, pois os gêmeos são seus. Aí é assim, toda vida tem uma novidade. Sabe, Fátima, que quando Né? você conta isso da sua neta, eu fico imaginando que cada vez que ela pega um bebê e todos foram feitos por você, cada vez que ela abraça, ela te abraça junto. Eu acho que sim. E ela diz para todo mundo, foi a minha avó que fez, sabe? Ela diz para todo mundo. Quando eu vou, ela diz no colégio, sabe? Ela diz para todo mundo. É, Imagino. Sim. é aquela, Olha as aquela suas colegas felicidade. todas entrando aí, as nossas amigas renas, todas entrando. Meninas, vocês façam pergunta para a Fátima. Escrevam as perguntas aí que a gente vai lendo e a Fátima responde. Para quem chegou depois, para quem não sabe alguma coisa da Fátima. A Mirna Kessler, a Mirna já foi minha aluna, é uma artista de mão cheia, a Dulcimar Fonseca. As que você já conhece estão aqui, a Linda da Silva. Ah, quem mais que eu vi? Oh, tem tanta gente aqui que eu não tinha visto. Muita gente que eu não Olha aí tinha que visto. coisa boa, Que, viu? que amor, façam perguntas aqui para a Mara, Fátima. a nossa conversa sobre a arte reborn é rica. Muito, muito. Nós estamos juntando duas experiências. Eu estou aprendendo com você e eu tenho certeza que muita coisa você também está aprendendo comigo Muita e coisa. as suas meninas também, entendeu? E todo mundo que vê sempre aprende alguma coisa, porque aprender é a melhor coisa que existe no mundo, Mara. Olha, você não saber fazer um bebê e aprender a fazer um bebezinho Olha desse, olha, que coisa mais linda, olha, Fátima. bem, olha esse pé. Vamos aproveitar, Mara, que eu estou pegando nesse bebezinho
E vamos falar um pouquinho sobre o corpinho de vinil e o corpinho de pano, que você Isso, estava tanto. ótimo. Porque a gente Pode falar. pega, não é? A gente pega esse bebezinho, ele tá a coisa mais linda. Agora é um bebê com pouca mobilidade, né, Mara? Exato. É um bebê com pouca mobilidade. Agora você pega esse aqui, que tem um corpinho de pano, olha só, molinho, gostoso. Você bota na posição que quer, você acalenta, não é mesmo? Exatamente. Então, existe essas duas opções e eu, claro que a gente está aqui para realizar sonho, Claro. né, Mara? Tanto da, tanto da criança como de uma pessoa adulta, que eu faço muito bebê para pessoas adultas, Que bom. sabe? Para senhoras, senhoras com Alzheimer, já fiz muitos e tudo. E eu digo logo, e engraçado que as crianças, algumas crianças que fizeram questão do bebê todo em vinil, o que que aconteceu? Dentro de pouco tempo, me pediram para trocar o corpinho, o bebê, pelo corpinho de pano. Sim. Olha, e tem pergunta aqui, Entendeu? olha. A Mirna Kesley quer saber há quanto tempo você está na arte. Eu estou na arte, eu fiz um curso antes da pandemia, e já comecei a pintar. Assim que terminei o curso, eu já comecei a pintar. Pintei o primeiro bebê, não saiu muito bom, ficou muito vermelhinho e tudo, Normal, mas a gente né? vai corrigindo, né? É Gente normal. normal, a gente vai corrigindo. É interessante, é muito interessante, que é uma coisa que eu faço sempre, sempre que a gente termina o bebê, a gente olha bem para ele, né, Mara? Olha bem para o bebê, examina, olha de um lado, será que isso aqui teria ficado melhor se fosse dessa forma? Será que ele teria ficado melhor se fosse bem natural ou mais clarinho? Agora, isso aí também é uma coisa que depende muito do cliente, né? Porque às vezes chega gente aqui e diz assim: eu quero um bebê bem vermelhinho, Pois do é, jeito que nasceu, sim, né? né? E Outra às vezes chega uma coisa, pessoa outra e diz: eu coisa, não gosto de bebê vermelho. Então, você tem que procurar buscar o que o cliente quer, outra né? coisa A gente é que o procura tempo dá para a gente é a prática de arrumar solução para tudo. Porque às vezes para tudo. nós mesmos, às vezes, não gostamos um pouquinho da tonalidade, ou não gostamos de um detalhezinho que a gente fez, mas com a prática, com a experiência, com os cursos que a gente vai fazendo, a gente vai pegando um jeitinho aqui e ali, e você sabe solucionar os problemas, né? Com certeza, com certeza. E quantas vezes você já tem concluído um bebezinho e a pessoa vem e o cliente diz, mas eu queria uma bochechinha mais rosada. E você vai, desmonta o bebezinho, dá um jeitinho, cobre o cabelinho, cobre os olhos e pinta de novo e ajeita, né? Dá aquele retoquezinho para atender e põe o bebê no forno novamente e volta a montar. E às vezes até você própria acha que aquele bebê ganhou mais vida, Sim, né? sim. É uma caixinha de surpresa, né, Sim, Mara? É uma coisa eu impressionante. passei um tempo numa saga de um bebê feio que eu fiz, né? E daí o bebê feio eu desmontei ele, pintei ele de novo, sem tirar nada. Do jeitinho que ele estava, eu continuei a pintura. Não tirei, não desmanchei, só desmontei. E daí fiz, troquei cabelo e eu descobri que a cor do olho não estava boa. Quando trocou a cor do olho, pronto, o bebê deixou de ser feio. Então, tem esses caminhos que a gente vai descobrindo aí na arte, né? É, com certeza, com certeza. Eu acho que assim, grata demais a tudo que me ensinaram sobre essa arte e eu ainda quero aprender Ah, eu mais, porque também. eu acho que a vida é um aprendizado, né, Mara? A Sim, gente tem que viver eternamente se reciclando, sim, eternamente buscando novas formas, buscando meios mais fáceis, buscando o que é mais bonito, o que é mais perfeito. Então, isso aí faz parte do nosso dia a dia em tudo na vida, não é mesmo? sim. Você Como tem acompanhado
esses bate-papos por aí, essas críticas. Ontem mesmo eu respondi no meu perfil pessoal um monte de gente descendo a lenha na gente, mas eu vou lá e me posiciono porque acho que a gente tem que se posicionar, né? E aí eu coloquei um artigo que a nossa amiga, a nossa Rena, a Sandra Goulart, que mora em Brasília, me mandou um artigo, né, de médicos que fizeram uma experiência aí de quanto é terapêutico, quanto isso faz bem, e tem lá uma conclusão maravilhosa de que realmente é terapêutico para quem faz e para quem recebe. Eu gosto de acompanhar isso, acho que você, como jornalista, deve acompanhar Não, um bocado isso. não tenha dúvida, eu acompanho sim, eu acompanho sim. Realmente é terapêutico para todas as idades, tanto para a criança como para o mais velho. Inclusive, assim, eu geralmente, quando eu vendo um bebezinho para criança, eu converso muito com a criança, sabe? Procuro conversar sobre a forma como ela vai cuidar. Ela está ganhando um bebezinho que foi um presente valioso, né? Que ganhou e que é um bebezinho quase de verdade. Então a gente ensina a não deixar no carro, a gente ensina a não arrastar o bebezinho no chão, uma série de coisas que a gente ensina, e muitas vezes a mãe diz assim, ah, mas ela é muito danada, não entende, não, Uhum. entende, a criança entende tudo, o adulto É entende tudo, tudo que a um gente pouco procura. voltar no tempo, porque quando nós éramos crianças, nós tínhamos um aprendizado de fazer as coisas de casa, de aprender a fazer as coisas em casa. Quem tinha irmãos mais novos como eu, né? Eu e meu irmão, quando o meu pai faleceu, meu irmão tinha 10 meses e eu tinha 4 anos. E eu cuidei dele. Então é muito sobre cuidar, sobre aprender a cuidar, né? Cuidar. Exatamente, aprender a cuidar. Olha aí as nossas amigas, a Luciene Ferreira está aqui, a Cristalzinho, não sei se você sabe, que é a nossa amiga Heloísa, está aqui, né? A Maria E ela levou o bebê Santos está para a irmã dela ver, não aqui. foi? E a irmã dela se emocionou. Mara- Eu vi. Maravilha, né? Hoje a Lu, ela é a Luciane Cunha. A Lu, ela fez o bebezinho para a mãe dela. Logo eu vou mostrar a Lu aqui para vocês. A Lu fez para a mãe dela. Gente, talvez não tenha nem sido intenção, mas na hora que eu vi ela entregar o bebê para a mãe dela, o bebê parece muito com a mãe dela. Mas muito, É, muito fofa. coisa E toda linda. vez que eu vejo isso, Fátima, eu vejo que só se comprova o que nós pensamos, né? De que esses laços, essas memórias, esse amor que parece que aflora nas pessoas idosas, né? Que às vezes os netos estão longe, né? Os filhos estão longe, e eu percebo que isso ajuda bastante, né? Com certeza. E as pessoas, de um certo modo, tem algumas pessoas preconceituosas, porque não admitem um adulto com um bebê, né? E isso é uma tolice, porque tudo aquilo que alimenta a alma da gente faz bem, né? Tudo que lhe dá alegria, que lhe dá prazer, que faz você reviver momentos importantíssimos da sua vida, tudo isso lhe faz bem, Sim. não é? E a gente vê os homens colecionando aeromodelo, colecionando bonequinhos, carrinhos, daqueles que tem senhores que Carrinhos, têm tudo isso. coleções maravilhosas, né? E, no entanto, ninguém Com critica, né? critica. Às vezes eu vejo essas reuniões de grandes colecionadores e vejo críticas assim que eu fico horrorizada. Eu acho que é porque a pessoa não teve ainda a oportunidade de pegar num bebezinho desses, feito com tanto amor, com tanto carinho, para pegar, para sentir o quanto ele se aproxima do realismo, quanto é aconchegante, né? O bebezinho só falta falar, A só crítica que eu vi falta falar. ontem, a crítica que eu vi ontem foi muito ruim, no sentido de achar que as pessoas adultas que cuidam desses bebês como criança e conversam com esses bebês, essas pessoas precisam de um psiquiatra. E daí eu me coloquei lá dizendo que ninguém conhece as dores das pessoas. Imediatamente veio uma senhora dizer que ela tem, por causa do filho que perdeu,
e contou a história dela num lugar onde, assim, tinha muita gente falando mal. E parece que aquilo, assim, deu uma apaziguada naquelas críticas, sabe? Porque ninguém conhece a dor do outro, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma coisa muito boa, sabe, Mara? Eu não me arrependi em nem um momento Nem eu. de começar a aprender a fazer esses bebês, de procurar encher a minha vida com ele, porque é um trabalho que adoça a sua alma, sabe? É um trabalho que quando você termina, você não se lembra nem que ficou cansada, porque você nem cansa, que você faz ali, você pinta ali com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta vontade. Você quer ver tanto aquele bebê ficar pronto, não é? Você quer dar, botar a sua alma naquele aquele bebê. Olha ali, E ó. na A realidade não Maria é um Santos, bebê, na realidade, né? a Maria Santos está dizendo, nossa, então estou precisando de uma junta médica. Olha Acho que só, todas nós. todas nós, Nem sofro mas com você críticas. Muito bem, Maria. Parabéns. Eu também sabe, não, mas eu eu acho injusto para as quando a críticas. gente, acho injusto quando a gente vê uma postagem e ninguém defende. Eu vou lá para defender e falo mesmo. Eu também falo. Olha lá, Eu, a Heloísa, eu estou eu entrando acho que agora. é o trabalho dos sonhos. Né? Exatamente. A alegria da gente é desde o momento que a gente adquire o material até a finalização do bebê e a venda. E Sim, outra se coisa, não o vender, conforto da sua casa. Sentadinha a isso hora que quer, pode levantar as pernas, pode estar até de pijaminha em casa, com uma musiquinha gostosa, né? Esse é o trabalho dos sonhos mesmo. E engraçado, né, que tem fábrica de bonecas e ninguém nunca mandou fechar uma fábrica de boneca, né? Não é? A Heloísa está é aqui, assim ó, mesmo. estou entrando agora e sou apaixonada, graças a Mara. Ela é um amor, né? Obrigada, Heloísa. Olha, Mas é isso. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. eu também. E o que eu diria para as pessoas encherem a sua vida de alegria, de que busquem um trabalho assim, porque fazer bebê é uma coisa prazerosa demais, é uma coisa assim, é sublime Sim, a gente pegar um vinil siliconado e dar vida àquela matéria, né? verdade, verdade. É muito bom. Eu estou felicíssimo com a minha escolha. Eu não queria trabalhar em outro jornal, porque a minha filha mais velha mora fora e eu gosto de ir lá, eu gosto de passear, eu gosto de dançar, eu gosto de Por isso que sair, você tá fazer desse pequenas jeito, olha aí, viagens. tanta coisa boa, né? É assim, quando eu vou para minha filha, a malinha da pintura e os bebês vão dentro da mala. Uhum. Ela diz, mãe, eu não aguento. Toda vida que tu volta, ou tu leva uma mala minha ou tu compra outra mala. Não é possível. Porque é assim, Mara, eu vou. Muitas vezes eu vou, a Maria Clara está de Sim, aula. Aí, aí, quando ela está na aula, eu digo, agora eu vou pintar o bebê. Eu não vou passar a tarde todinha esperando que ela chegue, claro. não é? E a gente, assim, aqui a gente diz que caduca com os netos, né? Mas é um ato de dar carinho demais, de querer abraçar, de querer brincar. A gente vira criança com É eles. verdade. E eu só tenho ela. E então, quando eu vou para lá, eu fico louca que ela chegue. Então, eu tenho que encher o meu tempo enquanto ela não É chega. um amor E aí, eu diferente, né, também não Fátima? deixo. É um amor Hã? bem diferente, né? É Você ama seus diferente. filhos e tal, mas um neto, nossa, parece que coroa a nossa vida, né? Sabe o que eu fiz ano passado, no período de fim de ano? Eu fui para lá em novembro. Aí levei tudo que era de bebê. Feito não, para fazer lá, né? E aí as minhas encomendas, eu conversei com minhas clientes, eu digo, olha, eu tive que vir socorrer minha filha aqui, porque a moça que trabalha com ela, que fica com o marido, claro, quando ela está trabalhando com o esposo,
Ela teve uma cirurgia, levou uma queda no banheiro, um acidente em casa mesmo, e passou não sei quantos meses de licença. E a criança indo todo dia para o trabalho da minha filha e do pai. Todo dia. Tinha que acordar muito cedo para estar na UFLA, 7 da manhã. Digo, isso é uma maldade, pois eu vou já arrumar minha mala, minha filha, eu estou indo para aí, para ficar com a Maria Clara. Aí fui, levei os bebês, aí fiz, aí minhas encomendas, eu falei com minhas clientes, disse, olha, é o seguinte, eu sou uma pessoa assim, muito verdadeira, sabe, Mara? Eu não meço palavras, eu digo tudo que eu estou sentindo, eu digo, olha, é o seguinte, eu tive que vir socorrer a minha filha aqui no sul de Minas, então os bebês de vocês vão sair daqui. Vamos fazer uma coisa, vamos rachar o frete? Ótimo. E concordaram, todas concordaram. Entendeu? E assim eu fiz. Voltei só em janeiro, fui em novembro, voltei só em janeiro. Não deixei de entregar nenhuma encomenda. Quando precisava Além de tudo, ter uma fonte de renda, né? uma fonte de renda Né? e um dinheirinho a mais tão bom, né, Mara? Sim, nossa, ajuda bastante, né? Porque tem a aposentadoria, mais um dinheirinho que entra hoje, extra, é muito bom, porque a vida está muito cara, Sim, né? Tudo muito caro. E a gente quer também aqui e acolá fazer uma extravagânciazinha, né? Dar um claro, passeinho, tem direito, né? tem direito, Isso. né? Também eu sou filha de Deus, aí pronto. Aí então é isso, eu abro logo o jogo, olha, eu faço, não vou deixar de entregar de jeito nenhum os bebês. Agora nós vamos fazer assim. Eu estou tentando conciliar. Se você não quiser rachar o frete comigo, eu lhe dou o frete. Mas se quiser rachar, vamos rachar, para não sair tão Sim. dispendioso. Todas concordaram. E eu rachei os fretes, deu tudo certo. Isso, perfeito. Eu não fiquei sem trabalho. Ainda, além de ser um trabalho prazeroso, ainda é uma coisa que se você... Ah, eu estou precisando de... Mesmo a filha morando na mesma cidade, ela está precisando de mim uns dias. Se eu quiser levar meu materialzinho dos bebês, eu levo pra lá, não tem problema. Olha Né? lá, Se que não quiser, mulher maravilhosa essa amiga jornalista. Parabéns, é maravilhosa mesmo. É oh, mas maravilhosa mesmo. eu também lhe acho tão maravilhosa. Eu gostei tanto de lhe conhecer, Ai, coisa porque boa. eu já acompanhava seu perfil fazia algum tempo. Você apareceu por um acaso no meu Instagram. E eu acompanhava o seu perfil e achava interessante o seu trabalho e a forma como você colocava as coisas e tudo. E aí eu fui aprofundando, fui conhecendo mais e tudo, e me deu vontade de lhe conhecer pessoalmente, porque você é uma pessoa também assim muito prática, muito. Você trabalha. Eu sou encantada com a sua organização, não sou organizada, Mara, não sou. A minha mãe sempre dizia, eu lhe ensinei a vida inteira a ser organizada, mas você não aprendeu. Mas, Mara, isso aí está aqui na É de cabeça cada da gente. um, é de cada um. Toda vida eu trabalhei muito, mas a bagunça grande, entendeu? Eu, quando eu Mas eu estou atuando, eu, claro, né? As coisas ficam ali desarrumadinhas e tal. Eu cubro tudo antes de parar, separo, limpo os pincéis, deixo limpinho para o dia seguinte. Mas quando eu termino um bebê, e eu sempre termino um para depois começar outro, quando eu termino, na hora que o bebê aparece aqui pronto, limpo, montado, de chupeta, molinho, lindinho, e em volta tá tudo limpo também, porque aquela missão acabou. Aí, quando eu começar outro, começa tudo de novo. Mas aí, em volta de mim, tem que estar sempre perfeito, porque quando eu for começar, é outro bebê, é outro nascimento. e isso aí, Mara, é do temperamento da pessoa, É. né? Mas a organização é tudo, é muito. Eu tenho fé em Deus que eu ainda vou aprender a ser organizada. Facilita, facilita. Facilita. É. E outra coisa, você vai. A minha mãe, ela ia buscar uma agulha no escuro. Eu, Ela era organizadíssima. Coisa linda a organização da minha mãe. É como a sua. Você pensa que eu não observo tudo? Eu observo tudo. Tudo, eu sou observadora. Eu sou como é que se diz? Uma memória fotográfica. ah, Eu observo tudo.
Mas eu estou aprendendo, viu, Mara? Eu estou É, aprendendo, vou eu aprender. aprendi, eu aprendi Um dia eu muito quero. assim. Quando você está meio sem tempo de organizar as coisas, você, vamos dizer, você vai guardar uma roupa, naquela hora você está com pressa. Eu sempre coloco por assunto. Onde tem blusa, onde tem casaco, onde tem... Tudo por assunto. E assim na geladeira, e assim dentro dos armários. Porque quando a gente vai procurar, pode não estar E assim dobradinho com, ou e bonitinho, mas assim tá com, lá. e assim com os bebês. Os corpinhos no lugar, os lacres junto. Tu sabe que eu achei lindo no teu curso? Vou te dizer, para tu ver como eu observo as mínimas coisas. Quando você começa a dar aula, que você diz, para esse kit, eu vou precisar desse corpinho, eu vou precisar desses lacres, eu vou usar esse cabelo, eu vou usar esses olhos. Mara, eu achei a coisa mais linda. Mas você sabe que eu não consigo começar se eu não tiver tudo. Porque assim, como a gente com os anos a gente pega a rapidez, né? Então eu quero fazer, eu quero pintar, quero colocar os cabelinhos e quero montar e quero tem que estar pronto. Eu não consigo me ver esperando chegar uma peça, chegar um cabelo. Então eu só começo quando eu tenho tudo para fazer aquele bebê. Aí Oh, a Mara, coisa mas flui. eu achei tão lindo. Eu fui fazer a toddler, que você botou a foto na chamada da live, e você acredita que eu fiz igualzinho? Fui atrás do corpinho, fui buscar o corpinho, fui buscar os lacres, fui buscar o plumante, o peso, tudo. Eu digo, vou fazer igualzinho como ela ensinou. Esse não vai sair Não é tão diferente. bom, Aí, né? tão bom, né, Mara? Isso. Eu, Como eu faço agiliza o trabalho da eu gente. faço inclusive saquinhos para fazer os pesos, deixo pronto assim uma quantidade. É, que coisa boa, olha aí, eu nunca fiz Ah, isso. eu faço de Agora, acordo com o tamanho. Eu meço mais ou menos o tamanho dos bumbunzinhos, né? E daí faço saquinhos do tamanho do bumbumzinho para cada tamanho. Aí quando eu aí como é que você faz? Você faz dois saquinhos ou você dá um nozinho no meio faço um e saquinho fica grande, emendadinho um lado preso do outro lado? costuro um lado, costuro, que igual almofada. No outro lado eu costuro até um pedacinho, deixo um buraquinho, ponho o funil, encho, daí eu costuro a mão, Sim, porque eu passo na sim, máquina, né? Aí eu costuro a sim. mão e depois, hoje em dia eu aprendi a usar o lacre, eu ponho um enforca-gato no meio, Buraco no meio. Pronto, era isso que eu queria que você me e dissesse. Se aí, você e faz aí assim, fica, presinho, uma bolinha olha presinha, aqui, fica fica igual, fofo, fica perfeito. né? Pois O é. Mas Francisquinho. olha aí, é uma ideia maravilhosa fazer um monte de Sim, pezinho, né? e Separar agora eu tudo por descobri a si. chupetinha pequena para os nossos bebês de Essa boquinha. essa chupeta é uma maravilha. Eu tenho ela aqui também, mas eu vou comprar mais. Esse, Vou fazer como você. Vou comprar. Olha, Mara, que coisa mais linda. Olha aqui o corpinho de ai, pano. que amor. Bebê de corpinho de pano. Olha aqui, gente. É Olha, outra coisa, né? que coisa. Olha aqui, as meninas estão falando, ó. Olha, esse neném aqui, ele chorou tanto, estava com fome, viu? Que chorou que ficou com a boquinha rucheadinha, olha. Aí eu acalentei e ele se calou e E dormiu. ganhou uma chupeta. E ganhou a chupetinha e no instante se calou. Mas essa chupetinha é maravilhosa, né, Sim, Mara? agora que eu descobri essa pequenininha, então eu fiquei encantada, porque alguns Essa é bebês têm uma encantada. boquinha pequena, né? É, com certeza. E às vezes a chupeta é tão grandinha que só falta encostar no nariz Isso. do bebê, Aqui, não ó, o é? pessoal tá E essa falando, ó, tem gente falando, tem gente falando aqui um monte de coisa, eu fui perdendo aqui. Ah, aqui. A olha aí, tá Heloísa vendo? também organiza tudo direitinho. Parabéns pelo trabalho. Andréia Góes, quer saber se tem curso? Tem o curso Natural Color, Andréia. O link está na minha bio, você pode se inscrever lá. Vai acontecer com você o que aconteceu com a Fátima, com todas as minhas alunas. Elas participaram da Jornada da Arte Reborn e depois elas se tornaram minhas alunas. Então se Se inscreve lá. inscreva, André, porque você vai amar. Quando você terminar o curso, você está apta a fazer o bebê. E outra coisa,
o suporte maravilhoso, que a gente pergunta tudo, pergunta, aperreia, não tem dia, não tem hora, não tem nada. É uma beleza. Eu também dou curso, sabe, Mara? Mas eu dou curso presencial, eu não fiz um curso online, Aham. sabe? Então, eu, às vezes dou curso presencial. E eu acho bom também. Sim, Mas convivência. a convivência é bom e é bom ensinar, porque é tão prazeroso também, assim como é prazeroso fazer o bebezinho, é prazeroso ensinar, não é? Isso. Você que diga, Eu, porque eu só é fiz curso muito online, nunca fiz, eu bom. nunca fiz um curso presencial. Você nunca Conheço fez várias curso artistas, fiz presencial. muitos cursos, mas eu não É, fiz curso presencial. Então, quando eu decidi dar curso online, foi porque, pela minha experiência, é uma coisa que funciona, né? Tanto é que meus bebês estão todos aqui, né? Então, Mara, vou lhe dizer uma coisa. Agora eu não sou de puxar saco de ninguém. Você já viu que eu sou uma pessoa franca. Eu fiz vários cursos, mas você está de parabéns, oh, porque a sua forma, essa ideia da cor do lápis, isso foi uma coisa maravilhosa. Porque no começo, a pessoa tem dúvida se está fazendo a cor certa, se está botando tinta demais, porque nessa arte, menos é mais, não sempre. é? Então, às vezes, você bota muita tinta e fica o resultado ruim, fica um resultado ruim. Então, eu achei a sua didática, eu achei maravilhoso, maravilhosa. E eu posso dizer isso porque eu fiz cursos excelentes, Eu viu? também. Fiz, fiz cursos excelentes, que eu também não tenho o que dizer deles. Só que eu achei o seu método para quem quer aprender, aprender. Não sei de nada da arte. Então, eu quero aprender e quero começar a fazer bebê. Então, o seu curso tem tudo que uma pessoa precisa para fazer um bebê com todas as características de realismo. E eu vi o curso que você fez do caucasiano, já vi o afro, viu? E acompanho demais. E eu sou muito atenta a essas coisas. Acho que pela própria profissão, a vida inteira. Então, a forma como você diz, devagar, que dá para a pessoa entender. Porque alguns cursos, que eu não vou, claro que eu não vou citar nome, mas são aperreados que a pessoa, quem está começando, não consegue aprender num curso online assim. Mas o seu curso está com a didática muito boa, Agradeço viu? muito a sua Eu não avaliação. estou puxando o seu saco, porque eu não sou de puxar saco de ninguém. Você vai ver com o tempo que eu não sou uma pessoa assim. Mas eu achei a didática do seu curso para quem quer começar, quem quer ingressar nessa arte, a pessoa faz, aprende, porque não é aquela coisa corrida demais, é um método, como é que se diz, com didática excelente. Eu achei excelente. Eu Gostei demais. gostei muito de Então, ter a sua Andréia e avaliação, pessoa, porque você é uma pessoa que eu sei que já fez curso com muita gente boa, muita gente famosa, que eu conheço também, que também muita fiz curso com pessoa, elas, e a sua avaliação é muito importante para mim. Muito e obrigada, viu, Fábio? maravilhosa e que eu aprendi demais. Agora, para quem quer começar, um curso online, se ele for atropelado, a pessoa Não. não aprende, Mara. Não aprende. E não tiver Porque suporte. não tiver suporte, exatamente. Porque o muito bom é você também poder tirar todas as dúvidas. Que às vezes é uma dúvida boba, mas com três palavrinhas a gente resolve o problema. Sim, Entendeu? exato. Então, isso é muito bom. Então, tá ótimo o curso, tá maravilhoso, viu? Eu lhe agradeço a oportunidade de estar vendo tudo isso. E estou aprendendo muito, porque a gente aprende, a gente tem que estar se reciclando, a gente tem que buscar
o mais fácil, a gente tem que buscar o mais fácil, mas não é mais fácil porque você está deixando de fazer coisa, não. O seu curso é completo. Agora, você ensina tudo de uma forma que o leigo aprende. Porque se atropelar o curso, a pessoa não aprende a mistura de tintas, não Fica aprende de jeito nenhum. frustrada, né, por não conseguir fazer, né? Exatamente. Então, realmente, eu lhe parabenizo, porque a sua didática é excelente. É Muito excelente mesmo, gostei obrigada. demais. E a ideia da pessoa ver a cor da tinta com o lápis é uma maravilha. É uma maravilha. Porque não fica dúvida. E se ficar dúvida, você está ali para tirar, né? Então, isso é muito bom. Eu fiz Isso é muito muitos cursos também, e assim, não, como diz você, não citando nomes, se eu disser para você que eu tive algum suporte, eu estou mentindo para você. Inclusive cursos internacionais essencial quando a gente caros. está aprendendo. Essencial. Sim. Então, eu acho que assim, quando a gente vai fazer, se propõe a ensinar, e você teve, claro, aprendeu com alguém, você tem que tirar de lá o que foi que te faltou para você complementar. Porque o curso sem o suporte, eu acho que ele é igual a qualquer curso. Precisa do suporte, precisa da conversa, precisa dessa troca, precisa dessa amizade, para que a pessoa se sinta acolhida e ela tenha liberdade de De perguntar, não verdade, tenha vergonha de perguntar. perguntar, né? De perguntar, exatamente. Sem vergonha. Sem Uhum. vergonha. Isso aí é essencial, Mara. É essencial, viu? O primeiro curso que eu fiz aqui foi muito bom. Não sei se você conhece, eu fiz com a Anice Lima, Essa eu não que era uma conheço. conhece não, uma artista cearense, mas você deve conhecer como é o nome dela? Falhou aqui a memória. A Andrea. Olha, eu conheço bem pouca artista brasileira. Essa aqui. Pois é, eu não fiz nenhum curso internacional, mas as pessoas com quem eu fiz já estão no exterior aí, trabalhando Essas eu e conheço bem produzindo muito, também. muito dinheiro, e são excelentes. Eu não tenho o que dizer, não. Os cursos que eu fiz são maravilhosos. Agora, pela minha experiência, o curso online, para quem quer começar, ele é muito bom se for como você, porque Eu acho que a pessoa tem mais atropelado tempo para aprender quando é online. porque você repete a dúvida, você volta, tira a dúvida, né? É uma beleza. Outra coisa, o curso com apostila é muito bom, porque também a maioria não tem apostila, né? Ou você anota na sua maneira, correndo, e se você anota, você não está prestando atenção no que está sendo feito. Então, é complicado. E Para quem uma já tem coisa que eu queria te noção, perguntar, você que já está há alguns anos aí também, né? Você percebe como a pintura mudou de quando você começou para agora? Que antes os bebês eram mesmo mais vermelhos, a técnica exigia muitas camadas, era muito mais trabalhoso, e que a gente foi evoluindo e descobrindo, né? Eu faço questão de ensinar a fazer cores. Se a pessoa não quiser comprar todas as coisas, quiser aprender a fazer a cor, eu ensino. Porque eu venho de um ramo de estamparia, então eu trabalhei com corantes, né? Eu tenho noção de cor. Mas para você, você percebeu que isso foi evoluindo para esse menos é foi mais? evoluiu demais isso aí. Eu, quando comecei, eu comprei uma quantidade de tintas absurdas. Eu tenho tintas hoje intactas que eu não usei. Entendeu? Mas sabe que E que pode não vai. usar, né? Porque com o nosso método aí, Não, você eu pode usar posso tudo. usar, com certeza, mas eu digo assim, que hoje, pelas misturas que a gente faz e que a gente vai aprendendo no dia a dia, tem muitas cores que você não precisa comprar aquela Necessárias. cor Isso inteirinha, não é mesmo? mesmo. Tá Você entendendo? sabe Então, que porque eu comprei tanta tinta que tem tinta que ressecou, mas que eu tive que botar um óleozinho de banana, uma coisinha assim para. isso.
mas não havia necessidade. Então se torna mais caro, porque você não sabe como chegar a uma determinada cor, né? Você, Que é muito fácil, pela tabela de cores, você vai fazendo. Isso aí é a é. prática, né, Mara? Quem Isso aí é a diria, prática. quem Você diria lá aprende e vai. atrás, quando nós começamos, que você podia finalizar um bebê pintando ele de preto e ele ficar com um tom de bronze lindo, maravilhoso, né? Você já viu um dos cursos daí da nossa plataforma aí, que tem um curso, eu acho, não lembro bem qual era o bebê, que eu dei um banho nele, assim, era um marrom, um café bem escuro, e ele ganhou um tom bronze maravilhoso. Fica lindo, né? Fica Fica. perfeito. Para esse bebê aqui, ó, eu criei uma selagem final cinza. E ele ganhou um Cinza. tom de pele. É porque são exatamente os banhos, né, onde a gente consegue chegar a esse realismo, Isso. a coisa translúcida, né? E tudo. Ninguém pensa que um bebê reborn é uma manchinha vermelha no peito, uma manchinha vermelha na bochecha, um esmaltezinho na boca, um batonzinho. Não é, Não. de jeito nenhum, E né? com os anos a gente Então, vai daí, aprendendo isso. daí é onde eu acho interessante, porque todo o passo a passo tá, está numa linguagem boa para o aprendizado. Que Nota, bom. Que bom. nota 10. Você está de parabéns, viu, Marcos? Obrigada, Parabéns. E a viu? sua Muito obrigada. essa e as reuniões de comunidade, que são muito boas, porque ali a gente aprende muito também, não é? A gente tem que viver aprendendo. Então, eu não me arrependo de estudar, de fazer e aprender cada vez mais. Eu acho que a gente precisa, né? Para Sim, aperfeiçoar. Olha, uma coisa maravilhosa que eu achei no seu curso, que eu não posso deixar de destacar aqui, é que eu não vi ninguém usando liquidinho. Eu própria não sabia que o liquidinho existia. E você lançou o curso e no outro dia você mudou para o liquidinho, e é um né? resultado aveludado E é um maravilhoso. resultado maravilhoso. Parece assim que a tinta desliza. E não precisar, no final, fazer toda aquela selagem. Isso é muito bom, Sim. não é? E é diferente, Mara, porque o solvente, às vezes, é difícil, mancha num lugar e é difícil a gente estirar aquilo. Né? A gente não pode estirar a É. tinta, mas é difícil a gente apagar aquela marca, a gente desmanchar. É difícil. Então, o liquidinho é uma beleza, porque dá uma uniformidade na E pele. você percebeu que o vinil parece que ele ganha uma textura diferente com o liquitinho? Pode Exatamente. ser uma réplica, Exatamente. mas ganha uma qualidade, É, né, encantadora. é. E com relação à réplica, eu até gostaria de manifestar minha opinião. Eu acho assim, sabe? O bebê original é maravilhoso. Mas a gente tem que trabalhar, Mara, que você trabalha por amor, você busca os laços afetivos, mas você também precisa de um dinheirinho extra. Todos nós precisamos. A não ser quem vive, que agora eu digo como outro, até a herança se acaba. Então a gente precisa viver trabalhando. Hoje em dia, nós estamos habituados a todos na mesma casa trabalhar. Hoje em dia você não pode mais esperar por dinheiro de ninguém. Então, é claro que se você fizer para os seus e conseguir vender, também é uma maravilha. Aquilo ali também lhe renova. Você está fazendo um produto e ele está sendo aceito pelo público, pelo cliente. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu acho assim, que você tem que ver a realidade da sua área, da área que você mora. A realidade do Nordeste não é a realidade do Sul. Em que vendem um bebê, uma toddler, por R$ 5.000, e que você não consegue vender aqui no Ceará nem por 1.800. Você não consegue vender. Então, muitas vezes você tem que apelar para a réplica.
Então, a réplica, bem feita, Isso. bem Se ela pintada, for bem trabalhada, com né? material de qualidade, fica fantástica. Mirna Kessler está dizendo aqui que o suporte é o diferencial. Obrigada, viu, Mirna? Mas a Mirna, quando ela estava minha aluna ainda, a Mirna fez, no primeiro Natal dela, ela vendeu 4 bebês por um preço de bebê original, bem pintado, lindo, com cabelo lindo. Ela é super caprichosa e vendeu independente de ser réplica ou não. Então, tem gente que pinta original e pinta muito mal. E tem gente que faz de uma réplica uma verdadeira obra de arte, né? A Exatamente. gente tem que ter ciência de onde nós moramos, que país nós moramos, né? A gente tem E, que ter ciência de que não é só o rico que gosta e que tem vontade, que não é só uma criança que pode ter, né, um bebê caro. Todo mundo pode ter, né? Eu digo que eu faço de acordo com o bolso da pessoa, né? Se a pessoa pode pagar. Tinha um médico amigo nosso aqui em Curitiba que ele dizia que ele fazia assim. Quando o paciente dele pode pagar, ele cobra. Ele cobra até um pouquinho a mais, porque esse paciente está pagando a conta de quem não pode pagar, e ele atende quem não muitas pode. pessoas que não É como podem. se fosse um clube cruzado. Uhum, É. exatamente. Então, tem essa série de coisas. Mas, resumindo, eu quero lhe dizer que eu estou muito feliz em ter optado em aprender a arte. Eu adoro fazer os bebezinhos, eu amo, trabalho na minha casa, não tem nada melhor do que a casa da gente. Exato. Não sei se você como Sou eu, mas muito. a casa da gente, o quarto da gente. Eu, às vezes, levo até uma mesinha para o meu quarto e faço lá, deixo só o forno longe, sabe? Então, trabalhar na casa da gente é uma maravilha. Quando você quer sair, você se arruma e sai, não é? Exatamente. Você não tem horário determinado, é uma coisa que lhe encanta, que lhe alegra, que adoça a sua alma, que cria laços afetivos, que gera uma interação sem igual e, além do mais, que trabalha o nosso cérebro, porque você está mexendo com cores, com mistura de cores, com traços retos, com traços curvos, com sobrancelha, que é difícil, com cabelinho implantado fio a fio. Então, tudo isso, Mara, está trabalhando o nosso cérebro. Isso E mesmo. isso é maravilhoso, não é? Exatamente. E Agora, ó, vou ler o comentário a da, soma de vou ler o comentário da Andréia para você analisar aqui, ó. O olha, curso online, dependendo da didática e do suporte, é bem provável de ter muita desistência e ainda falam mal. Tem que ter disciplina e força de vontade pessoal. O que que você acha, Fátima? eu discordo, viu? Porque é como eu lhe disse, eu fiz vários online, fiz cursos presenciais e ainda pretendo fazer aqui e acolá outros, porque eu acho bom fazer curso, entendeu? Acho bom conhecer novas maneiras de trabalhar. Então, eu lhe digo sinceramente, Andréia, se você quiser aprender, não perca a oportunidade, não. Compre o curso, porque o curso, eu conheci a Mara ontem, praticamente. Mas eu já assisti, já reassisti, às vezes eu vou até alta hora da noite assistindo. Eu tenho um senso crítico, eu já fiz diversos cursos e eu sei o que é o aprendizado. Então, você faz um curso, até mesmo um curso presencial, se você não sair com a apostilazinha, se você não sair com tudo aquilo escritinho, você, quando chegar em casa, você não faz o dever. Assim é o curso online. Se o curso online não tiver uma apostila, se não tiver um suporte, se a didática do curso não for boa, você morre de tentar fazer o bebê e não faz, porque é tinta. E mexer com tinta é arte. Além do dom, tem o esforço
e tem a vontade de conseguir. Então, você consegue, com toda a minha experiência, eu lhe digo que o curso está maravilhoso para quem quer aprender. E eu Maravilhoso. penso assim, quando a pessoa começa a fazer, dificilmente ela quer parar de pintar. Eu não tenho uma aluna que não fez um bebê. Não, e Todo outra mundo coisa, é faz. você dar um estímulo. Cada bebê que você faz, você se estimula e lhe dá vontade de fazer outro. Exatamente. Maduro, de fazer o maior, de fazer outro, um neném magrinho, de fazer um neném gordinho. Você quer fazer, e outra coisa, a variedade de kits é tão grande que você fica louca. Você quer fazer tudo que aparece, não é mesmo? Então é muito bom, é um trabalho muito gostoso, muito gostoso. Para mim, é um trabalho que incentiva, estimula a sua, incentivo não, estimula a sua Isso. criatividade. Né? Você se Estimula a sua sente ativa, se sente valorizada, fazendo uma coisa que a pessoa só tem elogios, né? e, gente, a gente não pode parar. A gente não nasceu para parar, a gente nasceu para fazer acontecer. Olha aqui Então, que é um acontece, olha o que trabalho, acontece quando a pessoa faz um bebê sem noção de como fazer. Ó. Eu lembro que gastei R$ 200 em 2 cores de tinta para tecido para dar em um kit para fazer um bebê moreninho. A Rosane e Pub. Pois é, Rosane, com R$ 200 você compra várias cores aqui para fazer os nossos bebês, viu? R$ 200 dá é, para comprar muitas cores. e tinta de tecido não é tinta de bebê Sim, reborn, né? e não tendo um método, não vai conseguir fazer um bebê. Não vai conseguir. É Exatamente. aquilo que o bebê reborn, ele tem uma técnica. Ele tem realismo e você não passar o pincel. Sim. Agora, olha, esse aqui não está no curso não, viu? Olha aí, passando na frente da tela o gato. O Olha a gato está Mirna queimado. Kese. Eu vou A Mirna diz que ela fala para cliente que é réplica e fala do original. E daí o cliente escolhe o que o bolso pode pagar. Super correto, né? correto, Cada um, né? Tem gente que não pode. faço assim. Sim, Se a pessoa quiser o original, eu faço o original. Eu sempre tenho o bebê original feito, né? Porque eu gosto da primeira dessas. Aqui em Fortaleza tem muita feira de ah, eu artesanato itinerante. conheço muito. Então, sabe? Adorei Aí eu acho uma Fortaleza. maravilha. Fortaleza é ótimo, eu Sim. acho. Para Mas a comprar sua terra roupinha para bebê deve ser o paraíso, né? tem muita coisinha linda. Né? O Richelieu é mais É, caro, mas muita coisa, muito bordadinho lindo, muita coisinha linda. verdade. Pois e assim, eu volto a afirmar. Quem tem vontade de aprender e aprende, é difícil largar, É verdade. sabe? É igual um amor. Você não larga por nada no mundo. Então, é crescente, a satisfação é crescente. Eu fico muito feliz. Todo Natal eu passo um pouco cansada, mas eu fico tão feliz, sabe? É tanto Papai Noel saindo daqui, eu gosto tanto, eu acho uma maravilha. Agora, é difícil vender? É. É difícil fazer? Você É. sabe Você que, tem que aprender. você sabe que tudo vem em ondas. Às vezes tem uma época do ano que dá uma diminuída. Aí quando começa a chegar nas datas festivas, que é mais para É, criança, parece que assim, fica todo mundo louco para comprar. Aí fica todo todo mundo mundo desesperado. Às vezes chega na véspera do Natal, no dia do Natal, começam a ligar para a gente, andar atrás da gente, porque daí estão loucos para comprar, né? Então, tudo vem em exatamente. ondas. O importante é estar praticando, estar sempre procurando novas informações, ter bebês para pronta entrega sempre, porque senão se perde uma venda, né? É, Então, é, isso que é o mais importante. E principalmente ter essa nossa relação, esse nosso conhecimento, esse nosso contato. Quantas pessoas a gente tem conhecido, né, Fátima? Com quantas
Quantas pessoas novas você tem interagido? Isso é a muito gente se importante. diverte, trabalha, se diverte, é Isso, bom demais. isso mesmo. Eu aconselho, eu não pretendo deixar de fazer, não. Eu vou continuar fazendo os bebezinhos. E eu quero que você Agora, continue conosco, que você sempre dê ali sua opinião. As suas amigas perguntam as coisas, se você pode responder lá no grupo. Fique à vontade com a posso sua experiência, é sempre bem-vinda, tá? Eu só quero agradecer responder. aqui o seu tempo, a sua disponibilidade, essa sua alegria. Eu achei tão bom, Mara, conversar aqui contigo. Achei uma Muito maravilha. bom. Eu acho Sem script uma nenhum, troca muito sem boa. script nenhum, sem ensaio nenhum, tudo assim muito Tem natural, tudo nada, muito bem verdadeiro, natural. né? Muito Muito verdadeiro, uma beleza. obrigada, viu, Fátima? Obrigada pelas suas palavras, Eu pelo seu te tempo. Tenha um agradeço. ótimo final de E semana. eu estou à sua disposição, viu? Para você também, para as renas e para todos, né? Um final de Obrigada. semana de paz com Isso, Jesus e trabalho. Esse final de semana eu vou é trabalhar um isso, pouquinho. vamos. Estou com vontade, Isso, viu? Quando não estou, praia. Mas eu ótimo. estou com vontade. Mara, eu estou à sua disposição, E eu à viu? sua Qualquer disposição. coisa. As suas renas também, se quiserem a minha ajuda em alguma coisa e você não se De incomodar, eu também maneira posso tentar ajudar. nenhuma. Tão bom Viu? quando tem alguém que participa, né? Fico bem feliz, viu? Um beijo O para bom é isso, você. Fique com participar, né? Deus. Um ótimo final de Você semana. também. Eu Quem agradeço está essa entrando oportunidade. agora na live, a live já entra aí gravada para vocês assistirem. Comentem, mande beijinhos para Fátima, abraços para Fátima, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão aprender muito com ela, viu? Um beijo para todas, um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Eu desejo mesmo. Boa Boa noite. noite, Mara.